Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Eli Lessa e no episódio de hoje vou te passar os cuidados, pessoal, que você deve ter na hora de estruturar o seu contrato. Um contrato de prestação de serviço ou de compra e venda de materiais recicláveis. Eu acho que é importante aí a gente estudar junto, então vamos trazer aqui hoje para vocês esse conteúdo. Um estudo da prática, como é que eu vivo isso no dia a dia. Quais são as dificuldades que eu encontro ao trabalhar com o contrato, qual que é a ajuda que eu peço ao meu jurídico e tudo mais. E quebrar também alguns paradigmas, né? Aquilo que as pessoas acreditam que é o certo, que é mito e verdade, então a gente vai estar quebrando aqui hoje, né? Galera, muita gente acredita que um bom contrato é aquele que uma parte ganha e a outra perde. Esse é o conceito de muita gente. Eu ganho, você perde. Mas esse é um conceito totalmente errado, pessoal. O verdadeiro conceito de um contrato é aquele que todos ganham, né? Que haja um equilíbrio, um acordo entre as partes. Isso é muito importante para quê? Para que haja sobrevivência desse contrato, para que haja harmonia nesse contrato. Então, todos têm que ganhar quando nós falamos de contrato, né? Agora, muitos empreendedores acabam o quê? Se aventurando pela sorte e deixando o departamento jurídico de lado, em segundo plano. Esse é um erro gravíssimo, né? Consequência disso é muitas empresas tomando muito prejuízo por assinar contratos mal elaborados. Então, esse é um ponto de atenção que nós temos que ter. Não podemos deixar esse departamento, não podemos deixar esse tema de forma aberta, né? De forma assim, deixa a vida me levar, como diz aquela música lá do Zeca Pagodinho. Na verdade, você tem que realmente estudar, tem que trabalhar em cima desse contexto, porque ele é fundamental para a sobrevivência do teu negócio. Então vamos lá então, eu trouxe aqui um contrato hoje, nós vamos estudar ele, vou passar algumas observações que eu olho no meu contrato quando eu vou assinar contrato com alguém, né? Mas antes eu acho que é importante nós entendermos o que é um contrato, o que é esse contrato que tanto assusta e tem levado vários empreendedores ao fracasso. Primeiro vamos lá, o conceito de contrato é o seguinte, é um ato ou efeito de contratar algo ou contratação de algo. Ou melhor, podemos definir também como um pacto entre duas ou mais pessoas, um acordo formado. Também podemos definir o contrato como um acordo firmado entre duas partes, que pode ser pessoas físicas ou jurídicas, né? Sob determinadas condições. E com o que visa? Visando regulamentar a interação e relações entre os envolvidos. Então, como eu disse para vocês, o objetivo do contrato é que ambas as partes se interagem e que tenham o quê? Ganhos, não só perda, mas ganhos. Então, por isso tem que ter o quê? Um equilíbrio quando você vai formalizar um contrato. Você tem que, em algum ponto, ceder algumas condições. A pessoa também, a outra parte do contrato também tem que manter esse equilíbrio e ceder algum ponto. Então, a definição de um contrato é muito simples, são acordos firmados entre duas partes, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, sobre o que? Determinadas condições. E visando o que? Visando regulamentar os interesses e relações entre os envolvidos, né? É bem simples o conceito. E esse acordo, ele é considerado o quê? Um negócio jurídico e um negócio jurídico gera o quê? Obrigações entre as partes. Então, eu tenho deveres e obrigações dentro desse contrato, envolvido o quê? No processo que é objeto de um contrato. Então, é só um resumo bem simples para que a gente possa entender e entrar a fundo nesse tema aqui hoje, né? E aí vamos lá, eu quero contextualizar, eu quero fazer um comparativo aqui, na verdade, de contrato com casamento. É isso mesmo, contrato versus casamento. Bom, mas que negócio é esse aí? O que tem de comum um casamento e um contrato? Pessoal, tem tudo a ver. Se você começar a analisar o seu casamento, para quem é casado como eu, e você analisar o contrato da empresa, cara, é igual.
Mas como assim? Preste atenção então que eu vou contar aqui para você. Olha só, qual que é a primeira coisa que você faz antes de casar? É conhecer alguém para casar. Então você conhece alguém, o que você faz à primeira vista? Você vai analisar a situação. Você vai querer entender melhor quem é a pessoa, aonde mora, né, com quem ela sai, qual que é o hábito dela. Então você começa o quê? Fazer uma análise da situação. No contrato não é diferente. Depois você vai o quê? Uma vez que você já fez essa análise, já está situado ao caso, o que você faz? Você propõe o quê? Um namoro, e esse namoro tem um determinado tempo, então você começa a conhecer melhor essa pessoa. Quando a gente vai para o contrato, não é diferente. Então você primeiro faz uma análise, você faz uma pesquisa, você escolhe a empresa que quer estar ao seu lado, né? E você começa o quê? A ter esse tempo de namoro. E você começa a estudar melhor. Depois de namorar, o que você faz? Você então, uma vez que você já tem quase certeza que aquela pessoa é a pessoa certa para se casar, você então fica noivo e você passa mais um tempo ali se planejando. Só que no período de noivado, o planejamento é diferente. Você vai planejar comprar casa, fazer a festa. Então você começa a analisar de forma diferente o teu contrato. E aí então chega o grande dia, que é o quê? É o dia do casamento. E o dia do casamento nada mais é do que o dia de assinar o contrato. Então é nesse dia que você assina um contrato. Então por isso que eu faço essa comparação. Que casamento é igual você assinar um contrato é igual você se preparar para um casamento. Você precisa analisar a situação, depois você entra no processo de namoro por um determinado tempo, depois você fica noivo, aonde você vai ter um planejamento maior, aí você chega ao grande dia. O grande dia é o dia do casamento. E o dia do casamento é o dia de você assinar um contrato com a tua esposa. Na empresa não é diferente. Então, o grande dia de assinar um contrato é o dia do casamento que você tem, a relação que você tem com a empresa. Só tem um detalhe aí quando você compara casamento com contrato, que o casamento é para a vida eterna, é a vida inteira. A gente tem que pensar assim, casamento é para a vida inteira, é eterno. E o contrato não. O contrato, ele tem tempo determinado para terminar. Você pode até postergar, você pode criar aditivo, mas tem prazo para determinar, né? Galera, para que sua empresa, preste atenção, para que sua empresa possa assinar bons contratos, ela também precisa ter a maturação do namoro. Ela precisa ter esse tempo de conhecer a outra empresa para você fazer bons negócios, porque senão você não vai conseguir chegar a ter um bom relacionamento aí de negócio entre as partes, né? E para entender melhor esse contexto, eu vou exemplificar isso aqui. Vamos entender então aqui no momento que é o lado da contratante. Imagine você, esse contrato que eu vou analisar aqui hoje é um contrato de reciclagem. Então é de compras e vendas de materiais recicláveis, né? Qual que é a primeira ação? Primeiro, por parte do contratante. Eu quero contratar um parceiro para trabalhar comigo com materiais recicláveis. Como eu disse para você, eu preciso maturar esse namoro. E o que é a primeira ação que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma boa apresentação da empresa, uma boa avaliação da empresa. Você precisa conhecer ela mais a fundo, pesquisar sobre ela, porque isso é muito importante na hora de você assinar o contrato. Então, conhecer é a primeira etapa desse processo. Segundo, você vai estudar a trajetória dessa empresa no mercado. Se possível, pessoal, peça referência, né, a outras empresas que ela prestou serviço, ou presta serviço, liga, peça referência, né, porque isso é muito importante. É um processo de namoro, de conhecer o teu futuro parceiro. E aí você precisa também entender o comportamento dela perante a sociedade. Hoje nós temos que levar sempre em consideração o tripé da sustentabilidade. O papel da empresa do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Então, conhecer esse comportamento é fundamental para você ter um bom negócio, aí, um bom contrato. Depois, o que você precisa fazer? Avaliar se essa empresa tem uma postura com o
meio ambiente? É o que eu falei sobre a sustentabilidade. Qual que é a postura dessa empresa com o meio ambiente? Afinal de contas, você vai estar trabalhando com reciclagem e tem toda a correlação ao meio ambiente, né? Então você precisa ver essa empresa, qual que é a postura dela. Depois, qual que é a expertise, qual que é o conhecimento, o quanto ela conhece sobre esse assunto. Como é que é o trabalho que ela faz para destinar esse material? Você concorda ou não concorda? Como é que você faz isso? Você visita a empresa, você faz uma pré-qualificação, você exige o quê? Documentação técnica para que você possa tomar essa decisão. Se essa empresa, se ela cumpre com todas as normas que está na legislação ambiental, eu falo legislação ambiental, mas também na trabalhista, na de segurança, então se ela atende esses requisitos legais, isso é muito importante também a gente ter esse conhecimento antes de assinar um contrato. Essa empresa, ela consegue rastrear toda a destinação, ela tem um sistema de rastreabilidade dos materiais que ela destina, ela sabe para onde vai todo o material dela. Então, esse é um ponto também a ser observado. E uma coisa que eu sempre observo nas empresas que eu procuro contratar é se ela promove o quê? A redução de custo, pessoal. Pô, Eli, mas você está contratando uma empresa e você quer que ela reduza custos? Sim. Por que eu olho esse ponto de vista? Por dois motivos. Primeiro é o seguinte, essa empresa é minha parceira. E eu disse para vocês lá atrás, parceria ambos ganham. Então, eu quero que ela também venha aqui a prosperar. Eu quero que ela venha ganhar, ela tenha retorno, lucratividade com o negócio que eu estou fechando parceria com ela. Então, isso é muito importante. Então, redução de custo é importante em qualquer empresa, em qualquer negócio. Então, é muito importante e eu cuido dessa parte também quando eu olho para o meu cliente, para o meu parceiro ali também. Segundo, que é o quê? Essa empresa, ela fornece laudo, certificado, conclusivo de destinação final. Então, isso é muito importante. Então, eu vendo o plástico para um parceiro e esse plástico vai para onde? Aí ele, mas isso é responsabilidade dela. Olha, pessoal, não é bem assim não, viu? Não é bem assim. Nós temos responsabilidade compartilhada no assunto. E dentro do contrato eu também coloco isso. Eu vou passar aqui algumas cláusulas que eu coloco como importante na hora de negociar essa situação. Que eu sempre olho se essa empresa tem foco em processo de melhoria contínua. É importante qual é a metodologia que ela usa. Por quê? Porque isso agrega valor ao meu negócio. Então é uma parceria que eu quero que ambos ganhem dinheiro, que ambos ganhem, que se prosperem. Então isso é algo que eu também olho. Agrega valor resíduo é uma empresa que tem um foco em reciclagem. Muitas das vezes nós contratamos algumas empresas, e eu já passei por isso lá no começo da minha carreira, onde você contrata a empresa, ela fala, olha, eu consigo reciclar esse material, mas esse e esse outro aqui eu não tenho ainda uma solução para ela. Só que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e aquela empresa ela não busca agregar valor a esse resíduo. Um bom parceiro, se você for a contratante ou a contratada, pense sempre nisso. Eu preciso agregar valor aos meus materiais. Eu preciso dar foco de reciclagem, porque isso faz parte do processo com a visão ambientalista, com a visão de sustentabilidade. Então, agregar valor é algo que eu também levo muito a sério. A localização e a infraestrutura. Por que eu olho isso, pessoal? Imagina num namoro, você mora em uma cidade e tua namorada em outra. Então, gera-se um conflito muito grande, se essa distância for muito longa. E a infraestrutura é importante porque vai acontecer em alguns momentos de ter emergência. Vai acontecer em alguns momentos que você precisa ali ter uma ação rápida. E se a logística, a localização for muito ruim, muito longe, vai te atrapalhar em caso de emergência. E a localização, a infraestrutura também é muito importante, por quê? Porque eu posso estar tirando o material da minha área e levando para a área do parceiro e ali gerando um passivo ambiental. Então, tenha sempre isso em mente. Avaliar a localização e a infraestrutura também faz parte da análise de um bom contrato. Um outro ponto também relevante é o processo de descaracterização adotado pelaquela empresa. O sistema que ele usa é um processo seguro, é um processo que vai garantir a confiabilidade na destruição desse material, para que esse material não venha a ser comercializado, para que esse material ele não venha a ser usado de forma errada. Então essa descaracterização é um ponto que devemos também ter muita atenção.
tem que olhar com muito carinho, porque às vezes você contrata uma empresa e aí quando chega na hora de passar o processo, você observa que não vai te atender. Então, por isso que eu faço a comparação do casamento com o contrato. A gente precisa analisar, nós precisamos construir esse relacionamento, nós precisamos entender a outra parte. Por quê? Para que esse contrato venha a ser duradouro, para que esse contrato venha a atender ambas as partes, né? Esse transporte que é usado, a avaliação do transporte, é um transporte devidamente legalizado? Ele está legalizado, né, junto aos órgãos competentes que faz o licenciamento da empresa? Como é que está a documentação? Tudo ok? Isso também é muito importante na hora de você buscar um parceiro. E, por último, as condições para faturamento. Como é que vai ser esse faturamento, pessoal? Isso que eu estou colocando é aquilo que eu olho, né? A condição para o faturamento. É muito importante a gente deixar isso bem claro dentro do contrato. Porque, às vezes, vou dar um exemplo. Tem empresa que paga no primeiro dia útil de cada mês. Isso quer dizer que se eu emitir a nota no segundo, eu vou passar quase 60 dias para receber essa nota. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se eu pago com 30, e aí eu fecho um pacote de pagamento, né, com 30 dias, só que eu tenho que emitir no primeiro dia útil de cada mês. Então, esse lado de faturamento fiscal é um ponto de atenção e tem que estar muito bem escrito no contrato. Para quê? Para que não venha ter problemas futuros aí, tá bom? E a contratada? Ele, então, quer dizer que só a contratante que tem obrigação? Não, né? A contratada também tem que fazer essa avaliação. Isso é importante, como eu disse para vocês. Dentro de um casamento é uma dupla avaliação. Então tem a avaliação por parte do homem, mas também tem a avaliação por parte da mulher. Então é uma via de mão dupla. Isso quer dizer que quem está sendo contratado, a empresa que quer prestar serviço, ela também precisa avaliar a outra parceira. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Mas é uma empresa multinacional. De grande porte e tudo mais. Galera, preste atenção. Você tem que avaliar se a sua empresa vai fechar a parceria, você tem que avaliar no mínimo se a empresa ela está envolvida em fraude, escândalo, qual que é a análise de compliance que ela tem. A gente precisa entender o outro lado também para que você não possa estar pegando a sua empresa, a tua marca e envolvendo em situação que vai desvalorizar o teu negócio. Então isso é muito importante. A trajetória de mercado dessa empresa parceira, então você tem que avaliar. É uma empresa de tantos anos, é uma empresa que respeita o meio ambiente, é uma empresa que realmente trabalha de forma correta, você precisa avaliar. Às vezes você também, não, mas ela é grande porte, cara, não é bem assim. Porque uma vez que você fecha negócio, você faz parte daquele processo. E aí você envolve naquele processo e você pode estar entrando no barco furado e o barco afundar aí no caminho e você tomar prejuízo, né? O comportamento dessa empresa perante a sociedade. Pessoal, isso hoje é muito importante. Qual que é o nosso compromisso com a sociedade? Qual que é o nosso compromisso com o meio ambiente? Isso tem que ser levado a sério, né? E se a empresa tem uma postura de sustentabilidade, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, ela tem essa visão de sustentabilidade, e aí você faz também um checklist contrário, né, que ela fez com você, faça uma boa avaliação. Tudo certo, nós partimos então para o casamento, ou melhor, para assinar o acordo aí do contrato, né, pessoal? Como eu disse para vocês, todo contrato tem que ser bom para ambas as partes, senão não é contrato bem feito, certo? E essa parceria tem que ser lucrativa para todas as partes envolvidas no contrato, ok? Anota isso aí que é importante. Esse negócio eu ganho e você perde não funciona, tem que ser algo, assim como no casamento, a gente tem que ter esse contexto de parceria. Então, ambos têm que ganhar nesse acordo. Então, vamos falar aqui, então, eu trouxe aqui um contrato para a gente fazer uma breve análise daquilo que é importante, que é relevante você estar analisando. Então, na prática, o que deve ser avaliado no contrato antes da sua assinatura? Toda essa avaliação, todo esse contexto que eu contei para você, toda essa maturação do namoro. O que eu olho? Primeiro ponto o objeto desse contrato. É um contrato de venda e compra de materiais recicláveis? É um contrato de prestação de serviço? Isso tem que estar muito bem claro no seu contrato, para que você não venha ter problema no futuro, ok? Depois, preço. Eu falei para vocês,
preço e forma de pagamento. Pessoal, isso é muito importante. Esse acordo tem que estar muito bem claro. Essa cláusula não pode ter dúvida. A compradora pagará a vendedora ou prestadora de serviço pela aquisição ou prestação de serviço tal, né? No valor X. Então, isso tem que estar muito bem claro. A prestação do serviço ou a venda de materiais tem que estar bem explícito no contrato. Por quê? Já tive problema com isso e hoje eu estou bem mais maduro, mais experiente, então eu olho isso de forma bem criteriosa. Porque assim, eu já sei como é que a minha empresa trabalha, eu sei o dia que ela paga. Então, olha, isso tem que estar bem escrito para que não venha ter nenhuma dor de cabeça aí no futuro. Quando a gente fala de preço e a forma, a cláusula de preço e a forma de pagamento, é o seguinte: como que vai ser esse pagamento? Se eu estou comprando material reciclável, vai sair o boleto junto com a nota fiscal? Isso tem que estar escrito. Olha, você vai ao emitir uma nota de venda de papelão, vai sair um boleto. Esse boleto vai ter um prazo de pagamento de, sei lá, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Tem que estar escrito. Mas Eli, e se não aconteceu o pagamento? Também tem que estar lá, na hipótese de atraso no pagamento, qual é a multa que você vai cobrar? Qual que são os juros, quais são os juros cobrados em cima disso, né, pessoal? Isso tem que estar muito bem claro, para que não venha ter dor de cabeça no futuro. Deixa tudo escrito, né? Hoje eu digo para vocês, quanto mais riqueza, quanto mais escrita tiver no seu contrato, melhor é o seu relacionamento. Porque fica claro o entendimento de ambas as partes. Então, fica bem claro a execução do trabalho, tá bom? E é mais, pessoal, as obrigações de responsabilidade. Essa é uma cláusula que nós devemos investir tempo. Como assim, Eli? Quais são as obrigações que eu tenho nesse contrato e quais são as minhas condições que eu tenho que também fornecer nesse contrato? E uma das responsabilidades que eu sempre penso é o seguinte: transporte. Quem é que vai bancar o transporte? É a contratante ou a contratada? Né? Então isso tem que ficar claro. Alguns resíduos, alguns subprodutos, que aí eu estou falando da cadeia como um todo, resíduo e subproduto, muita coisa a contratante paga o frete e muita coisa a contratada também arca com esse frete. Isso tem que estar muito bem detalhado, porque senão vai chegar num momento e você vai ter dor de cabeça. Ah, não, mas a conta que paga é você. Não, mas é você. E fica nesse vai e vem, você acaba tendo desavença. Olha, eu estou vendendo material reciclável para você. Isso tem que ter uma cláusula, dentro dessa cláusula de obrigações de responsabilidade, é muito importante o quê? Que a empresa que está comprando, a compradora, ela se comprometa a utilizar esses materiais recicláveis de forma que esteja no contrato. Olha, eu vou comprar esse material e ela vai ser exclusivamente para reciclagem ou coprocessamento. Então, eu estou comprando para esse fim. Se lá no futuro a compradora ela acha um negócio mais atrativo, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar a contratante e informar: olha, eu achei um comércio, eu achei uma destinação mais atrativa para mim, para esse material. Eu não quero mais mandar para reciclagem, eu não quero mandar mais para o coprocessamento. Eu quero usar esse processo aqui. Você está de acordo? Se a vendedora dizer que sim, a contratante falar que sim, isso tem que ser formalizado. Então isso é muito importante, está formalizado, de acordo pelo processo jurídico. Por quê? Porque isso se torna efetivo. Se a vendedora achar que não é pertinente, então você deve manter conforme o acordo assinado no contrato. É muito relevante e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós precisamos, tanto da parte da compradora quanto da vendedora, declarar a parte de competência técnica. Então eu estou vendendo produto para alguém que está me dizendo: olha, eu tenho autorização, eu tenho uma administração, eu sei como, eu tenho autorização para manusear, para dispor e transportar esses materiais, né? E eu tenho competência técnica. Então tudo isso tem que estar aqui em uma cláusula, obrigações de responsabilidade, porque isso vai dar o quê? Segurança para a gente trabalhar nesse acordo. Esse é um item que eu tem mais ou menos 10 anos que eu coloco sempre nos meus contratos, que é o seguinte: cara, acidente acontece. Ocorrências pode acontecer, né? Qual que é o risco do meu transporte? Isso tem que estar muito bem mapeado, uma avaliação de risco muito bem. Agora sim, de quem é a responsabilidade desse processo?
nós sabemos que tem responsabilidade compartilhada. E nesse contrato tem que estar muito bem escrito. Olha só, você vai se responsabilizar direta e exclusivamente por quê? Por todos e quaisquer danos, que seja danos ao meio ambiente, que seja danos materiais, pessoais de terceiro, né, no envolvimento de um acidente. Isso tem que estar muito bem claro. E em caso da vendedora sofrer alguma punição administrativa ou alguma multa, o que vai pagar? A compradora vai ser obrigada a arcar com esses custos? Então isso tem que estar muito bem detalhado dentro do seu contrato. É muito importante isso. Isso é uma cláusula que você tem que analisar de forma bem criteriosa, né? As responsabilidades em caso de acidente. Pessoal, às vezes a gente trabalha anos sem acontecer uma ocorrência, mas uma ocorrência que acontecer pode atrapalhar anos de trabalho. Então você precisa estar preparado. E para isso existe avaliação, existe contexto. Então existe várias ferramentas de gestão que você deve atuar para quê? Para que essas ocorrências ou esses eventos ambientais sejam eliminados ou mitigados. Então isso é um ponto também a ser observado aí no processo, ok? Uma outra obrigação e responsabilidade que nós devemos ter, a compradora, ela se responsabilizará junto aos órgãos públicos fiscalizadores pela utilização correta dos resíduos. Então isso tem que estar bem claro no contrato, porque eu estou vendendo uma matéria-prima para alguém, né? Esse fato de você pegar essa matéria-prima, porque muitas vezes vai a minha marca ali, muitas vezes vai a minha embalagem. Vou lá dar um exemplo, eu tenho uma caixa que é a embalagem do meu produto, e nessa caixa tem lá meu nome, é minha marca. E aí esse produto cai em mão errada. O que acontece? É a minha marca sendo exposta ali de forma negativa. Então isso tem que estar muito bem escrito também em uma cláusula. Por que eu falo isso, pessoal? Para evitar dor de cabeça, para evitar que esse relacionamento venha quebrar. Eu disse para vocês, nós queremos que ambas as partes ganham, lucram financeiramente com a situação. Então isso tem que estar muito bem escrito. Por quê? Nós precisamos se resguardar de qualquer situação, tá bom? Outra obrigação sobre responsabilidade, e aí que a documentação legal, os requisitos legais, aí assim, tanto a compradora quanto a vendedora, ou a contratante e a contratada, precisa se comprometer de obter perante aos órgãos ambientais competentes todas as autorizações necessárias à utilização do material. Então isso é importante para ambas as partes. Nós precisamos então ter essa documentação, e essa documentação precisa ser, à medida que vai sendo renovada, ela precisa ser distribuída aí entre ambas as partes. Para quê? Para que possa ter um acordo bem feito, para que possa ter segurança de ambas as partes. Tá bom? Nós vamos chegar lá na frente lá e falar sobre rescisão. Então esses acordos precisam estar muito bem escritos para quê? Para que a parceria seja duradoura. Não? Senão o negócio não funciona. Ok? Bom, vamos lá então. Uma outra cláusula, outra obrigação e responsabilidade que deve ser também levada em conta, né? Que ambas se comprometem a nunca manter o estoque do material acima da sua capacidade, acima daquilo que é licenciado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você começa a armazenar muito produto acima da sua capacidade, você está colocando em risco toda a operação. Isso estou falando de risco de pessoas, ter acidente, risco de ambiental, risco de segurança, de processo, então risco de perder o material, risco de contaminar o lençol, de contaminar o solo. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Ah, Eli, mas eu comprei, eu faço o quê? Nós devemos fazer um acordo, que é o contrato, né? Que a gente assinar o contrato de forma que é efetiva e que seja de acordo de ambas as partes. Uma vez que foi bem acordado, isso quer dizer o quê? Que a gente vai seguir o fluxo corretamente e não vai ter dor de cabeça para ninguém, tá bom? Saindo um pouquinho das responsabilidades, qual que é a minha grande preocupação? A minha grande preocupação dentro das obrigações e responsabilidade é que ambas as partes trabalham de forma correta, né, sem gerar impactos ao meio ambiente. Então a reciclagem é uma forma da gente retirar o impacto. Nós não podemos criar um impacto ao meio ambiente.
Tem a questão também da prestação de serviço, então todo o transporte licenciado, todo o transporte bem organizado, com toda a documentação correta, isso é necessário para que a gente não venha ter dor de cabeça aí com os órgãos ambientais. Agora vamos falar do prazo, isso também é muito importante. Qual que é o período desse contrato? É um contrato de 12 meses? É um contrato de 16, de 24, 48 meses? Tem que estar escrito lá. E esse contrato, ele pode ser de comum acordo entre as partes renovado? Se for, qual que é o termo que tem que ser feito? Né? Tem que ser, é verbal? Não, pessoal, nós temos que ter ali um período mediante o quê? Assinatura de termo de aditivo. Então isso é muito importante. Olha, eu quero renovar esse contrato por mais 12 meses. Então faça-se um aditivo que por mais 12 meses você vai estar na parceria desse processo. Ok? E quando a gente fala de rescisão, a gente casa pensando em nunca separar. Esse é fato. Então o casamento foi feito para não ter o quê? A separação. Mas quando nós falamos de contrato, nós falamos que tem prazo determinado, que pode ser renovado várias vezes, de acordo com a necessidade o acordo entre ambas as partes, mas também temos que nos resguardar de uma rescisão contratual. Por que isso é importante? Porque às vezes nós planejamos fazer algo e muitas das vezes não dá certo. Muitas das vezes nós erramos lá na maturação do namoro, nós às vezes ficamos com preguiça e não avaliamos corretamente aquela parceria que nós estávamos querendo. E aí você vai ter dor de cabeça. E dor de cabeça acaba sempre em rescisão contratual. O que pode ser levado? O que eu coloco, eu peço para colocar, eu sempre faço essa avaliação dentro de uma rescisão contratual. Inadimplência pelas partes, então às vezes eu estou vendendo um produto e não estou recebendo, acho que isso tem que estar claro lá, né, porque tem que ter a lucratividade de ambas as partes, então isso pode ser uma rescisão contratual de ambas as partes, de qualquer obrigação, pode ser por parte de quem está vendendo, mas também pode ser do parte de quem está contratando, então isso tem que estar bem claro, essa obrigação. Uma outra cláusula lá que tem que estar bem explícita lá, por exemplo, em caso de falência, em caso de insolvência, né? Isso é algo que tem que estar bem explícito. Requerimento de recuperação judicial, aí começa aquele processo, né, extrajudicial, todo aquele processo, então isso pode ser passivo aí uma rescisão contratual, porque você sabe que vai ter dor de cabeça, né? Quando eu falo em insolvência, eu estou falando, por exemplo, a situação de dívida, em que as obrigações a serem cumpridas, aí começa a ter aqueles problemas, né? As dívidas começam a não ser pagas, aí você começa meio que ter um contrato, aí como é que eu posso dizer para vocês, o rendimento da empresa não consegue sanar os pagamentos da dívida, então isso também pode ser, a gente fala que gera-se uma bola de neve, né, que aí começa aquele processo que montinho vai virando um montão e você vai ficando devendo cada dia mais e você observa que o faturamento, que o rendimento daquela empresa não vai conseguir saldar a dívida que tem com você. Então isso também é algo que eu levo muito em consideração na hora de redigir, de fechar esse contrato, tá bom? O outro ponto que nós temos que tomar cuidado, escrever também, que é a cessão de transferência. Muitas vezes a empresa está num equilíbrio ali e tal, está indo muito bem, e aí o dono resolve vender a empresa. Então, uma vez que eu vendo, então, total ou parcial, né, isso pode ser também, inclusive o controle acionário, a terceira, quer dizer, no caso quem está contratando ou quem está contratado, sem prévia e expressa autorização da outra parte, também isso é cabível uma rescisão contratual. Então, nós temos que tomar muita atenção dos direitos e obrigações assumidas em decorrência do presente contrato. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, como eu tenho que fazer, cara? Então, uma vez que eu quero vender minha empresa, eu tenho que comunicar a outra parte. E aí, se a outra parte entender que aquilo é bom para ela, cara, continua com o contrato. Se não, encerra ali o contrato e abre uma nova concorrência aí, tá bom? Um outro ponto que eu aprendi a trabalhar, que é paralisação do serviço. Pessoal, às vezes acontece, a empresa começa a entrar num processo de crise, não consegue retirar material, começa a ficar endividado e ela começa a paralisar o serviço. Então isso também tem que ser cabível de rescisão contratual.
porque senão você vai ficar com passivo na sua área. E isso vai te trazer transtorno aí para o futuro. Tá bom, pessoal? Ó, isso agora tem um ponto importante de rescisão que eu não falei aqui para vocês. Cara, às vezes acontece de você também falar assim, olha, eu estou tomando prejuízo, esse acordo não está mais me agregando, então eu quero rescindir o contrato. E como é que eu faço isso para mim não ter que pagar a multa, não ter todas aquelas custas, né? É bom deixar isso escrito, tanto para ambas as partes, tipo, olha, em 60 dias, então, a gente encerra o contrato. Então, você avisa a outra parte dizendo, olha, eu não estou conseguindo prestar o serviço que nós acordamos, então eu estou pedindo aqui a rescisão em 60 dias. E essa rescisão precisa ser formalizada, né? Então, a gente precisa ir lá e formalizar esse ponto também. Para quê? Para que ambas as partes saiam aí ganhando. Que é o período em que a contratante vai ter, ou a contratada vai ter para se organizar com rescisão ou com contratação de outro serviço. Isso também tem que estar muito bem claro, de comum acordo. Tem gente que já parte um pouco para a diferença. Olha, para sair tem que pagar a rescisão contratual. Então, aí estipula lá a taxa de 10% em cima do último faturamento, multiplicado por 12. E aí assim, é acordo. Você tem que entrar num acordo que seja bom para você e para outra parte, porque senão você vai tomar prejuízo aí. Então, nós temos que olhar a responsabilidade ambiental, isso tem que estar muito bem claro, né? Hoje em dia com a mídia social, aí, com a internet, então um fato, uma ocorrência ambiental com um produto seu pode gerar um transtorno assim, em segundos para a tua empresa, pode acabar com a sua marca. Então essa responsabilidade ambiental tem que ser compartilhada, tem que estar muito bem escrito quais as obrigações de ambas as partes no negócio, né? Tanto para a compradora quanto para a vendedora. Tem que declarar, tem que ter consciência da administração, tem que ter consciência das ações judiciais, então isso tem que estar muito bem transparente no nosso contrato. E aí tem um caso que é importante aqui que a gente falar, né? Porque pode acontecer de uma das partes ser autuada por um órgão ambiental, um órgão administrativo, as autoridades administrativas, e isso ser acionado judicialmente em razão de ocorrência de danos ambientais. E a gente tem que estar muito bem declarado lá de quem é a responsabilidade desse processo. É da contratada? É da contratante? Olha, se a vendedora sofreu aí um dano ambiental, né? E aí esse dano foi parar no processo aí judicial, foi acionado judicialmente. E aí, eu tive que pagar essas custas, né? Com advogado, com todas as despesas, processual, né? E aí, como é que vai ficar isso? Quem vai pagar depois? Isso também tem que estar muito bem claro quando você vai falar dentro do teu processo. Tem que dar. Pessoal, parece fácil fazer um contrato, mas ele exige muito E aí, como eu disse para vocês, cara, tenha sempre uma equipe ali, um departamento jurídico. Eu preciso ter um advogado na minha empresa? Não, você pode contratar o serviço, né? Então, quando ele exercer a função dele ali, prestar o serviço, você vai pagar um serviço para ele. Agora, é muito importante que você tenha uma assessoria jurídica nesse processo. Por quê? Para que você esteja claro. Porque muitas das vezes o contrato vem com as palavras bonitas, jurídicas, né? Então você acaba não entendendo. E isso tem que ter bem claro na sua cabeça aí também. Ok? Quando a gente entra no ponto de vista de responsabilidade social, é muito importante o quê? Ambas as partes têm que declarar que cumpre com toda a legislação trabalhista, previdenciária e as demais normas aplicáveis à modalidade do trabalho. Por que isso, pessoal? Para você garantir ali no Estatuto da Criança e do Adolescente que você não venha contratar crianças para trabalhar, que você não venha explorar o trabalho de escravidão. Isso é muito importante, né? A exploração de trabalho, isso é um negócio que tem que estar muito bem escrito. Porque muitas das vezes as pessoas não têm esse senso comum de entender o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O que é uma condição de escravidão. Então esse é um ponto muito importante. Isso precisa estar muito bem claro também
no teu contrato. As obrigações, quando a gente fala de responsabilidade social, isso é muito importante. Por quê? Porque senão você vai ter dor de cabeça no futuro. Então, quando você tem um bom relacionamento, quando você tem um bom conhecimento do teu parceiro, você consegue fechar essas parcerias e você tem a certeza que ele não vai te levar para uma situação constrangedora como essa aí, tá bom? Então, quais são quais são o erro na hora de estruturar um contrato? O que você vê de mais errado na hora de estruturar? O que eu vejo de mais errado, pessoal, é não consultar uma assessoria jurídica. Muita empresa não consulta, faz essa consulta, confia no parceiro ali, na contratante. A contratante é uma empresa multinacional, é uma empresa de grande porte, e aí o pequeno vai lá e, na humildade, não quer consultar uma assessoria jurídica, confia, assina, e quando ela vai para o campo de batalha, aí ela percebe o tamanho do buraco que ela entrou, e aí você vai ter problema. Quando você assina um contrato sem análise técnica, a chance de dar errado é muito grande. Então, tenha esse cuidado aí quando você for assinar. Quais são as dicas corretas? Quais são os acertos na hora de estruturar um bom contrato? Primeiro, uma boa análise jurídica para entendimento de todas as cláusulas de responsabilidade. Isso é fundamental na hora de você assinar o seu contrato. Você precisa ter essa análise jurídica. Você precisa entender aonde você vai estar entrando, porque senão você vai ter dor de cabeça. É fazer um deparo. O que é esse deparo, Eli? Cara, eu montei uma proposta comercial. Fui lá, criei essa proposta e passei para que seja para contratante, né? Eu preciso conferir se tudo aquilo que está escrito na proposta, né, comercial, se realmente está de acordo com o que está escrito no contrato. Isso é fundamental. Pode ser um erro de digitação, pode ter uma vírgula, um zero à esquerda e um zero à direita faz diferença para o negócio. Então, eu já tive problema com isso. Na hora de assinar tinha um preço e a pessoa fala, nossa, não era esse o preço, errei na vírgula. Não era para ser R$300, era para ser R$30, ou era para ser 3 centavos. E aí você acaba tendo aí dor de cabeça para corrigir esse contrato, tá bom? Esse é um ponto também que tem que ser levado aí em consideração. E aí, pessoal, qual que é o passo a passo então para a gente garantir, para chegar naquela situação de conforto, que ambas as partes venham ganhar? Primeiro, façam boas propostas comerciais. Não tenha preguiça de detalhar bem cada item, pessoal. Não faça aquela proposta genérica. Prestação de serviço para compra de materiais reciclados. Não faça isso. Olha, eu quero comprar o plástico a esse preço, o papel a esse preço, o vidro a esse preço. Cara, detalha, item a item. Ele dá trabalho? Não, é investimento. Se você fazer errado, você vai ter muito trabalho. Então, vai nos mínimos detalhes. Tenha isso na sua cabeça. Faça os mínimos detalhes. Depois, peça alguém da sua equipe para conferir as propostas, porque fazer uma análise crítica em cima daquela proposta, para ver se você não errou num preço, para ver se você não errou, se escreveu um item errado, e aí você tem dor de cabeça. Então, sempre faça essa análise. Peça alguém da sua equipe para fazer essa análise. E depois, seja crítico no contrato. Pessoal, por menor que seja a sua empresa, faça uma análise crítica. É um contrato, um casamento. E para esse casamento dar certo, você precisa ter a pessoa certa, fazendo a coisa certa e no lugar certo. Então isso é muito importante na hora de você, para você não errar. É uma dica importantíssima de fazer esse processo. Honre com todas as cláusulas. Pessoal, tenha esse compromisso. Se eu coloquei uma cláusula ambiental ou uma cláusula no meu contrato, seja ambiental, responsabilidade, social, financeira, então eu digo para vocês, honre. Por isso que é uma boa análise é importante, para que você não venha perder dinheiro, para que você não venha ter dor de cabeça. E aí você tem que fazer essa boa proposta e honrar o compromisso firmado ali
com aquele processo. Então nós queremos mostrar para você que a reciclagem é um processo de empreendedorismo, que você pode empreender nessa situação e que reciclar não é tratar lixo, mas é transformar material reciclável em faturamento.